Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Bom dia, amigos. Mais uma vez no ar o programa Comunicando Espiritualidade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir ou agradecer. Professor João Limar, para o seu bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E uma pequena frase de Michael Quest nos parece extremamente importante. Se soubéssemos escutar Deus, se soubéssemos olhar a vida, toda a vida se tornaria oração. Pois toda ela se desdobra sob o olhar de Deus, e nada deve ser vivido sem ser-lhe oferecido livremente. Michael Quest. Pastor Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Limar, bom dia, professor Zambuja, nossos amigos telespectadores. Minha mensagem inicial é a seguinte frase: a oração tem o peso que a nossa emoção lhe dá. Bom dia a todos. Professor Limar, por favor, nos situe na física quântica. Algumas informaçõezinhas de caráter geral que são importantes para a gente entender um pouquinho. Max Planck, ele busca uma explicação para as características especiais da luz emitida pelos corpos aquecidos. Aquilo que os físicos chamam, né, de radiação de corpo negro. Bom, mas vamos nos situar melhor. A física é uma ciência que tem por objetivo o estudo das propriedades físicas da matéria e as leis que tendem a modificar os seus estados ou seus movimentos. Não a natureza, sem modificar a natureza. Não é? Então, propriedades da matéria e as leis. A física estuda. As ciências físicas podem se subdividir em 7 disciplinas, digamos assim. Não é? A primeira delas, a mecânica. A mecânica, dentro daqueles ramos que ela estuda, estática, cinemática, dinâmica. Depois nós vamos encontrar a acústica, som, o estudo do som, a ótica, as leis da ótica, as lentes, enfim. A eletricidade, a termologia, a geofísica e a física atômica, a física do átomo, e a física nuclear, que é a física do núcleo do átomo. Então, é nesse ramo da física nuclear que nós vamos encontrar a mecânica quântica. Por quê? As descobertas de Albert Einstein, elas nos levaram naturalmente, em 1905, à promulgação da teoria da relatividade. Einstein faz isso. E com essa teoria, ele passa a demonstrar que o universo não é mais um universo material, mas um universo energético. No momento em que ele enuncia na sua teoria da relatividade a lei, dizendo que a energia é igual a massa vezes a aceleração da luz elevada ao quadrado. A massa vezes a luz elevada ao quadrado. O que significa dizer que se essa massa é acelerada, ela vai retornar a um estado de energia. E essa energia acelerada vai retornar ao estado de luz. E assim nós vamos chegar ao espírito, vamos chegar ao perispírito, a Deus, enfim. Bom, mas observe. Então, aquilo que nós entendíamos como matéria não passa nada mais além de ser uma energia num estado de condensação. Então, onde é que ficou o tal do materialismo? Ele desapareceu.
Porque o materialismo é a crença daqueles que dizem que tudo que existe no homem é matéria. Mas o que é efetivamente a matéria? É um estado energético. Na medida em que essa energia condensada é a matéria. Mas no momento em que eu acelero essa matéria, ela retorna à condição energética. Então, o mundo deixa de ser material. 5 anos antes, em 1900, Max Planck faz esse trabalho. Ele, com novas concepções, dá vida, então, a essa mecânica, a mecânica quântica, que ela vai trabalhar com essa dualidade. A dualidade matéria e energia, porque, veja, a matéria se transforma em energia. E aí, quando se observa essa porção material, ela vai mudar, ela vai se comportar, ora como matéria e ora como energia. Foi isso que Planck percebeu. Aquecia os corpos aquecidos, determinada frequência do espectro, tá? Cada frequência aquecida de uma determinada intensidade tinha um valor correspondente àquela frequência. O problema é quando ele chegou na frequência do ultravioleta, que aí a coisa complicou, porque a resposta esperada não era mais a mesma. Ou seja, o comportamento não era o mesmo. E aquela observação, aquela luz, ora se comportava como matéria, ora se comportava como energia. Ora era uma onda e ora era um corpúsculo. Então ficou exatamente assim, ó, naquele espectro, naquele intervalo que nós estamos observando, a partir dessa teoria da relatividade. Né? Ora matéria, ora energia. E a própria observação, o próprio trabalho do observador, fica impactado, fica influenciado exatamente por essas mudanças comportamentais. Ora se comporta como onda, ora se comporta como energia. Então, Max Planck, em 1900, ele inicia uma revolução no campo da física. Né? Porque a revolução dele é a partir do enunciado da teoria dos quanta. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Hoje nós estamos vendo, e o pessoal fazendo muita palestra, e a gente observando muita gente escrevendo sobre teoria quântica, enfim. Mas isso é de 1900. 1900, antes da teoria da relatividade. Inclusive, o Einstein vai basear a sua teoria da relatividade em cima dessa constante que Max Planck ele desenvolve. Tá? Muito bem. Esse resultado, naturalmente, do início dessa revolução da física, Max Planck dá um nome: quanta, ou quantum. Tá? É uma palavra latina. Quanta é uma palavra latina. É o plural, quanta é o plural de quantum. Tá? São pacotes de energia, na definição, associados a radiações eletromagnéticas. Muito bem. Ele descobriu que a emissão da radiação é feita por pequenos blocos ou pacotes de energia. Então, o quanta, essa palavra latina, ou teoria dos quanta, o quanta é pacote energético. É disso que a gente está falando. Tá? A descontinuidade da emissão de radiações, o que ela fez? Rompeu o determinismo matemático e absoluto daquela física clássica. Então nós vamos observar aí, por exemplo, Fritjof Capra, né? Vários trabalhos, vários teóricos no campo da física, aproximando a física da metafísica, aproximando da espiritualidade. E a gente percebe que hoje nós transitamos muito mais facilmente. Então, se destronou aquele pensamento mecanicista, positivista daquela época, portanto materialista, né? E aí se introduziu muitas concepções metafísicas e da visão espiritualista na física. Então nós vamos ver que nós estamos aí, na realidade, construindo pontes.
Nós, cientistas, os físicos, os teóricos, estão construindo pontes entre a espiritualidade e o mundo físico. E que, portanto, é que a consequência dessas teorias faz com que o nosso universo, que hoje, para nós, na nossa concepção, que é tridimensional, passa a apresentar outras possibilidades, e nós já falamos agora, então, na quarta dimensão, nós já falamos na quinta dimensão, nós já falamos em outras dimensões, e já falamos em multiversos. Então, em linhas gerais, é isto. Nós estamos falando da física nuclear, lá naquele intervalo, quando se descobre que há possibilidades diferentes comportamentais para a energia, a emissão dela. Então, esse quanta, o pacote de energia, é o que vai dar origem a essa mecânica quântica, ou a física quântica. Nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, mas em seguida estaremos retornando com esse estudo sobre a prece. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Estamos retornando com o nosso Comunicando Espiritualidade. Dr. Marcos, e o efeito Isaías? Qual a sua relação com a prece e a física quântica? Bom, como disse o professor Olimar ali, os quanta são pacotes de energia, né? E o efeito Isaías veio para nos lembrar como é que nós devemos preparar o nosso pacote. Porque, você veja, Isaías nos traz a ideia que já está contida no nosso livro dos Espíritos ali, na questão 659, se não me engano, isso que foi tratado lá no início, foi dito pelo professor Zambuja, onde, quando nós, partindo do pressuposto de que nós somos energia, nós somos átomos, nós estamos gerando, nós somos ondulações, e quando nós, então, fazemos uma prece, nós estamos preparando essa energia para que ela tenha, então, a sua repercussão no universo. Né? Para que ela obtenha os resultados almejados por nós, ela precisa de alguns requisitos. E um dos requisitos que traz, e o mais importante que traz Isaías, é aquele de que nós nos sintamos realizados, ou seja, gratos, a gratidão que tantas doutrinas espiritualistas vêm trabalhando ultimamente, né? Gratidão, gratidão. Não basta apenas de boca para fora a gratidão. Você se sentir integrado com Deus, da sua prece ser um momento de sublimação, um momento de encontro de energia e de luz, de você se sentir envolvido, querido, amado, e de que tudo aquilo que você tem foi conquistado já desta maneira. E para que você alcance isso, não é tão simples. Porque, você veja, a pessoa tem um bom estado de saúde. E ela vai fazer uma prece para que ela se mantenha saudável. Só que ela tem medo de doenças. Ela tem medo de ficar doente. E aí, então, como você acha que dentro do seu pacote de energia, o medo de doença vai repercutir no universo? Estão entendendo? É preciso que nós permaneçamos, isso até já foi dito por mim aqui, em programas anteriores, do lado positivo da vida. Quando nós vamos orar, eu quero muito um apartamento de 2 quartos, eu tenho um apartamento de 1 quarto. Mas eu quero muito um apartamento de 2 quartos. Mas o apartamento de 2 quartos é um desejo meu, ele não me faz falta. Não é uma falta, eu só vou ser feliz com um apartamento de 2 quartos. Outra coisa, iniciarmos agradecendo, como diz o nosso Evangelho. Veja, meus irmãos, Isaías é novidade para os físicos quânticos. Nós estamos com Jesus há muito tempo, nós estamos com o Espiritismo há muito tempo. Agradeçamos o que nós já temos. E o ser humano perdeu totalmente a condição de se conectar dessa maneira com Deus.
Porque veja, a física quântica, o código de Isaías não é nada mais, nada menos do que a ciência se aproximando da espiritualidade e até reforçando essa questão de que nós precisamos mudar a nossa maneira de orar. Porque, você veja, a oração é feita como se fosse uma coisa que nos falta para sermos felizes. Uma necessidade, uma falta. Quando, na verdade, nós devemos sempre antever, sendo agradecidos por toda pela nossa saúde que nós temos, pela nossa família, o nosso lar, as condições que nós temos, nos sentirmos realmente envolvidos com Deus. E essa luz, então, esse desejo que você tem, que está imbuído na sua prece, você então materializar aquilo, né, em um mundo de energia, para que aquilo então se conceba. Então os físicos quânticos, o pessoal que trabalha muito com essas energias, eles dizem que lá no mundo, ainda nós estamos num mundo bastante material e de uma escola, então lá naquele mundo de energia, naquele lugar espiritualizado, o seu desejo já se materializou, ele já existe, entendeu? Agora, é necessário que nós, para que nós alcancemos essa qualidade de prece, essa luz, quando nós supostamente fazemos uma prece, nós temos que nos transformar numa usina nuclear. Né? Nós temos que ter um fervor muito grande, uma integração, e a gratidão ela é a condição sine qua non para que isso aconteça, de você se sentir feliz, amado por Deus, por ser criação dele. Então, nós precisamos atrair e movimentar as energias do universo para que nós possamos fazer esse movimento de energias do universo. Nós precisamos atrair boas energias, bons pensamentos. Por que cada vez que o Chico se encontrava aborrecido, ia falar alguma palavra mais forte e o Emmanuel não diga nada? Uma vez ele caiu no banheiro, caiu dentro do banheiro e ele foi falar um palavrão e o Emmanuel disse não. Porque as palavras, vejam como nós somos poderosos com as nossas energias, daquela questão que eu havia trazido aqui aquela vez também da senhora que chegou com a dor de cabeça lá no centro espírita do Chico e o Chico viu o Bezerra tirando, o doutor Bezerra de Menezes tirando aquela energia escura de dentro, né? Porque o marido dela havia xingado ela com ódio. Veja a força das nossas palavras, se elas forem utilizadas para o bem. Né? De nós realmente desejarmos o bem para alguém, que alguém se cure, que está no hospital muito doente. Veja, para isso nós temos que ter um momento, 10 minutos que sejam, e nós precisamos estar envolvidos numa energia muito boa, meus irmãos, para que nós movimentemos as energias do universo que estão à nossa disposição. Para isso, nos desconectemos mais dos celulares, dos computadores, nos conectemos às energias da natureza. Nós perdemos, já foi dito por mim aqui também, nós perdemos a capacidade de admirar a natureza, de admirar os animais, de admirar a criação de Deus fantástica, os lagos, as florestas, as plantas. Isso faz com que nós nos foquemos e nos centralizemos demais na materialidade e nos nossos problemas. Assim, dessa maneira, nós nunca iremos conseguir alcançar uma qualidade de prece conforme Isaías preconiza, professor. Professor Limar. Bom, vamos tentar situar essa questão que a gente está colocando. Nós estamos falando do efeito Isaías. Em 1947, nas cavernas, uma região próximo ao Mar Morto, no noroeste do Mar Morto, né, caverna de Curã, um menino beduíno joga uma pedra. Ele estava atrás de camelos que tinham se evadido, tinham fugido. Ele joga uma pedra e ouve um barulho dentro de uma caverna, porque essa pedra quebrou alguma coisa. Ele vai então, chama um adulto da tribo, entram na caverna para investigar e descobrem vasos grandes com rolos de couro cozido. Esses
couros estavam dentro desses vasos, enrolados em tecidos, enfim, bem preservados e tudo fechado. Eles olham aquilo ali, o material e tal, vão comercializar, vão tentar vender aquela coisa toda, o couro para o sapateiro, fazer tira, concertos, enfim e tal, até que alguém, de repente, percebe que aquilo poderia ter uma importância maior, uma importância educacional, cultural, científica. E aí, então, eles vão verificar mais detidamente e percebem que aquilo eram livros. E esses livros, junto deles, tinham 2 que eram os escritos de Isaías, do profeta Isaías, profeta de Israel, Isaías, né? Então ali tinham 2 textos básicos de Isaías. E esses textos básicos do profeta Isaías faziam referência à maneira de orar e o poder da oração. Então é isso que nós estamos falando do tal do efeito Isaías. Por quê? Porque está sendo falado, alguns talvez não conheçam, e nós também estamos preocupados em informar o nosso público sobre isso. E em síntese, digamos assim, se é que eu posso fazer uma síntese, né? Nós vamos verificar que esse material seria dos essênios, que ocupavam cavernas naquela região, eram um dos 4 grupos básicos da sociedade judaica, os fariseus, saduceus, essênios e os zelotes, né? E os essênios eram um grupo muito poderoso, e alguns até afirmam que Jesus participou desse grupo dos essênios. Pois muito bem, a biblioteca deles, eles viviam nessas cavernas, e essa biblioteca parece que poderia ter sido, né, invadida pelas tropas romanas, como foi na época de 70, no ano 70, depois de Cristo. Então ficou escondido ali. E aí, quando descoberto, nos traz exatamente isso. Então, os essênios lembram que existe uma relação entre o mundo exterior, que nos rodeia, e o nosso mundo dos sentimentos. Então, por meio de uma linguagem que só agora a gente está conseguindo, começando a entender, Isaías vai mostrar como ter acesso a essas possibilidades de saúde, de paz, de cooperação, como trazê-las para a nossa vida. E é exatamente o que o irmão Marcos está falando sobre a questão da oração. Ou seja, há 3 coisas. Nós utilizamos ali na narrativa inicial a questão 659 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? É a pergunta que é feita. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é conversar com Ele. Mas ele vai dizer ao final, há 3 coisas nós podemos nos propor na prece: louvar, pedir ou agradecer. O fato é que geralmente a gente está pedindo. É isso que o Marcos está falando. E parece que nós usamos de uma forma inadequada essa capacidade de orar, porque ficamos pedindo, e nos esquecemos de agradecer. E a oração ensinada por Isaías nesses 2 livros, ela é exatamente focada nisto, que a gente já se sinta em plenitude, já se sinta realizado. Por quê? Simples. Nós atraímos o que somos, e não o que queremos. Se nós atraímos o que somos, bom, então para aí, eu tenho que reconhecer que eu sou feliz, que nós vivemos muito felizes, que nós temos saúde, que nós somos fortes, e a partir disso nós atraímos saúde, nós atraímos força, nós atraímos paz, nós atraímos uma sociedade também em paz, equilibrada. Ou seja, o poder da oração centrado na questão do agradecimento. Então, sinta que o seu desejo já foi realizado. Sinta isso. E diga, eu sou uma pessoa realizada. Você está fazendo a oração com base no que diz Isaías. E a física quântica, experimentos mais variados estão provando exatamente a veracidade dessa descoberta, por exemplo. Então, essas energias sutis, a própria física quântica, esses experimentos mais atuais, estão demonstrando e trazendo credibilidade a essas tradições. Por isso, a nossa preocupação em trazer a questão hoje. Dr. Marcos, sua manifestação final sobre este tema prece. Bom, dentro do Espiritismo nós temos nós temos a ideia de que nós estamos mergulhados dentro de um fluido cósmico universal,
e que a prece seria uma invocação, né? E que dentro deste fluido cósmico universal, através da força do pensamento, nós estaríamos então estabelecendo uma comunicação com os bons amigos espirituais, com Deus, com os amigos desencarnados, né? E com os encarnados também, quando nós emitimos boas energias para aqueles que nos acompanham na trajetória terrena. Ou seja, ela é uma corrente que é impulsionada pela nossa vontade. Como minhas despedidas, eu gostaria de deixar uma frase que o nosso querido Chico deixou. Continuem ligados na prece. A oração é a chama que não se apaga com as ventanias do mundo, porque brilha na alma, nas entranhas de nosso próprio ser. Um bom domingo a todos. Professor Olimar, para seu comentário final. As informações contidas nesse manuscrito, elas vão nos revelar que, de acordo com a física quântica, né, que o nosso corpo tem o poder de se curar. Cada vez que a gente aplica essa técnica, que oramos, nós experimentamos esse efeito Isaías. Portanto, a mensagem final que eu deixo para vocês é muito simples. Oremos. Oremos. Orar é conversar com Deus. Bater um papo com Ele. Ele é nosso Pai, Ele não é nosso inimigo. Ele é um Pai amoroso que quer o bem de todos nós. Bom dia. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos um excelente domingo, uma ótima semana, como sempre. E no próximo domingo estaremos de volta com outro tema para ser estudado. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis.